Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 24 de outubro. Comenta, analisa as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed. E a primeira análise do Mohamed é referente à situação política de Santos, onde o prefeito Rogério Santos muda de partido. Ele sai do PSDB e vai para o Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. Boa tarde, Mohamed. Boa tarde, Paulo. Olha, como jogo de xadrez da política, o Rogério está fazendo uma jogada muito inteligente. Porque indo para o Republicanos, e a gente notando que aquela ameaça do Tarcísio de sair do Republicanos era blefe, ele trava a possibilidade de apoio do Tarcísio à Rosana, na eleição municipal. O Tarcísio pode até não apoiá-lo explicitamente, mas vai, obviamente, ficar travado no sentido de não poder apoiar a Rosana, porque o candidato daqui à reeleição é do partido dele. Então é lógico que como jogada estratégica foi muito boa. Mas também está causando um problema na liderança política a qual o Rogério é ligado, eu já disse aqui, né, infelizmente às vezes subordinado, que é o Paulo Alexandre. Tem uns movimentos do Paulo Alexandre que são muito esquisitos. O Paulo não pode sair do PSDB, porque ele pode ter o seu mandato cassado. A legislação eleitoral não permite isso, exceto na janela. É diferente um cargo executivo? Sim. Pode mudar, um cargo legislativo onde a votação não pode, é proporcional. O senador é o único legislativo que pode, porque é majoritária também. Agora vejam bem o que o Paulo está fazendo. O Paulo está articulando candidaturas do Republicanos na região. Isso é complicado porque o Paulo é do PSDB. E eu vou dar o exemplo claro de Cubatão. Por mais que a gente demonstre aqui que o atual prefeito de lá é um cara completamente desqualificado, que destruiu a cidade, e não adianta ficar despejando dinheiro no Grupo A Tribuna para fazer propaganda, que isso não vai mudar a imagem real dele perante a população, ele é do PSDB. E por obrigação partidária, o mínimo que o Paulo tinha que fazer lá era se abster. No entanto, o Paulo já declarou apoio a um outro candidato. O Paulo vai ter uma complicação séria pela frente, o Paulo. Ele tem esse movimento dele de largar o PSDB de mão e começar essa manobra que ele está fazendo, pode ter um custo lá na frente, porque, embora a gente não tenha fidelidade partidária no Brasil, tem umas coisas que não tem muito sentido, né? Um deputado federal do PSDB apoiar um candidato de outro partido quando o candidato dele é o prefeito e do partido dele é o prefeito e tem candidato. Então, isso é muito esquisito. Agora, veja, Mohamed, é bom a gente lembrar que em 2018, na eleição do segundo turno do governo estadual, o Paulo Alexandre apoiou Márcio França contra o Dória. Mas ali houve uma implosão no PSDB. Vamos lembrar disso também. Primeiro, o Paulo era do Executivo. Segundo, o PSDB estava rachado. Porque nem o Geraldo Alckmin, que era o candidato a presidente, apoiou o Dória. Apoiou o Márcio. Porque o Dória traiu todo mundo. A traição do Dória pesou e rachou o PSDB ao meio. O Paulo Alexandre não foi o único político do PSDB que apoiou o Márcio. Quase metade do PSDB ficou com o Márcio. Então ali foi um caso à parte, Paulo. E ali nós estamos falando de um prefeito. É como ele não tem medo, ele pode mudar de partido. Tanto que se aventou a hipótese de que o grupo político do Paulo na época fosse para o PSB. Então não não dá para comparar as duas situações. O que me preocupa muito é que esse rolo compressor que se quer criar em Santos é uma coisa muito complicada. Santos nunca teve dono. E agora a cidade está se comportando como se tivesse dono, inclusive respeitado pelo próprio prefeito. E eu acho que não é assim. A gente tem que ter um pouco de mais equilíbrio, e Santos sempre teve.
Tudo bem, eu concordo que a nossa Câmara Municipal nunca teve um nível tão baixo de representatividade. Nós já tivemos, saíram da Câmara Municipal de Santos políticos de altíssimo nível, Paulo. E a gente hoje não vê esse tipo de renovação. Nem o PT se renova, a base do governo é construída em cima de candidatos que não têm menor relevância política. Por isso que eu falo, projetos como medalha para o Bolsonaro virarem polêmica. Isso mostra a mediocridade da Câmara de Santos. A Câmara de Santos hoje é um ninho de mediocridade. Muito pobre. Pobre em tudo, intelectualmente, politicamente. Isso é lamentável. E uma Câmara desse tipo provoca aquilo que existe em São Vicente, no Guarujá, em Cubatão, que é a subserviência da Câmara cega ao Poder Executivo. E quando o Poder Executivo tem no próprio prefeito alguém que confunde lealdade com subserviência, você tem o nascimento de um cacique político regional, que é muito ruim, porque Santos nunca teve. Santos teve políticos influentes, mas nunca cacique regional. E a cidade tem pela primeira vez. Eu acho que isso empobrece a discussão política na cidade. Inclusive tem um vídeo que fala do movimento que é típico das cidades do entorno e que em Santos não era assim. Eu vou pedir a sua licença para pedir para o Davidson passar, porque é uma denúncia de que para amanhã, na posse do Rogério, amanhã não, é dia 28, os comissionados da prefeitura estão sendo obrigados a ir. Quer dizer, isso é uma coisa tão pequena que a gente assistiu no Guarujá, a gente assistiu em Cubatão, a gente assistiu em São Vicente, na Praia Grande, mas a gente não assistia isso em Santos. E eu tenho muita pena de uma cidade que chegou a esse ponto, né? Eu queria que o Davidson colocasse agora a denúncia que saiu na... E a gente não tem nada a ver com isso, foi uma denúncia que apareceu no Instagram, mas não me pareceu fake news. E por isso nós estamos fazendo questão de colocar no ar. Fala comigo, meu amigo, fala comigo, minha amiga. Alisson Salles dos Santos Manifesta, as imagens que você vê ao fundo é real. É isso mesmo. O expediente da Prefeitura de Santos, dia 28 de outubro, é no ato de filiação do prefeito Rogério Santos. Segundo ele, o partido do governador. Que loucura que você está vendo, mas é a realidade, a velha política aqui em Santos. E aí a gente vê que chegou até a mim essa listagem aí convidando os comissionados a irem até o ato de filiação do prefeito e colocar lá Rogério é 10, senão não terá a presença confirmada. É carimbando na testa do cidadão, do munícipe santista, de idiota. A gente sabe o que foi que aconteceu nas eleições passadas. Da forma que está, não dá. As coisas precisam ser orgânicas, com apoio da população. Não forçando aí o comissionado, aí tendo que marcar Rogério é 10, senão não tem presença confirmada, usando a máquina pública. Triste e dolorosa, mas é a situação na cidade de Santos. A velha política que não muda. Agora, é bom lembrar, tem um errinho no começo desse vídeo, porque dia 28 é sábado, não tem expediente, né? Exatamente, as denúncias são desse tipo, mas ali não é questão do expediente, ele não fala que eles vão assinar o ponto. Não, ele não fala de assinar o ponto. Ele fala que tem que estar presente e mostrar para você continuar sendo comissionado, foi mais ou menos isso, né? É fora de expediente, ninguém está falando aqui que eles vão marcar o ponto lá, porque senão daqui a pouco a prefeitura, isso é absurdo, tá? Não é, e não é a denúncia é a obrigatoriedade do comissionado de estar lá. Vamos analisar a coisa das duas... E além disso, ele reclama também da senha para confirmação ser Rogério é 10, né? Mas uma coisa me chama a atenção, que é voltar àquele período em que eu entendo o prefeito dizer, pô, se o cara ocupa um cargo comissionado na prefeitura, ele tem que ter lealdade ao grupo político que está na prefeitura. Eu tenho uma dificuldade em aceitar isso, Paulo, porque eu acho que o cargo comissionado, ele é por merecimento e não por... Lógico, a gente sabe que não é assim, mas não deveria ser tão escrachado o fato de que o comissionado não deve ser bom funcionário, ele tem que ser leal, ele tem que trabalhar para o Paulo Alexandre quando se candidata a deputado federal, ele tem que trabalhar para o Rogério quando ele é candidato a prefeito, e isso é transformar a máquina pública num bem privado, como se pertencesse a esse caciquismo político que está se querendo criar em Santos. E eu não sou contra nenhum dos dois, todo mundo sabe da minha admiração pessoal pelo Rogério. Eu era muito amigo do pai do Paulo Alexandre e o apoiei na primeira candidatura dele.
Mas é preciso também deixar claro que é ruim para uma cidade como Santos, que é uma capital regional, virar cidade que tem cacique. Porque aí a gente vira aldeia. E a gente deixou de ser aldeia faz tempo. Então, é muito triste para uma cidade que teve autonomia cassada, que revelou nomes como Mário Covas, Esmeraldo Tarquínio, teve prefeitos como Oswaldo Justo, a própria Thelma. Eu não acho que a gente chegou neste ponto de precisar ter cacique político. A gente teve muita gente boa saindo daqui para mudar a história do Brasil, a começar lá atrás por José Bonifácio. Agora, a gente precisa ter cacique político? Eu não acho que a gente precise. É que a eleição está pobre, é mais ou menos o que aconteceu em São Vicente. Né? O cara pega um pier que tem um nome, troca o nome do pier é o nome de um surfista, aí ele faz lá alguns banquinhos de concreto, faz uma estátua do Pelé e acha que está urbanizando alguma coisa. A praia está horrorosa. Não está urbanizando nada, mas é o rei do batom. Né? O Caio Amado é o rei do batom. Ele só usa maquiagem, ele só faz maquiagem na cidade. E corta a verba da educação, corta a verba da saúde. Eu não consigo entender como se isso é forma de administrar uma cidade. Mas aí você olha, todos os políticos da cidade que poderiam lhe fazer frente na eleição municipal, fizeram acordos para ter secretarias. E aí é complicado. Uma cidade decreta emergência financeira, aumenta o número de secretarias, aumenta o número de comissionados. Que diabo de emergência financeira é essa? É só para tirar dinheiro da saúde e da educação? Eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. E Santos não pode ir por esse caminho. A população não pode deixar Santos se tornar uma cidade pequena. Santos não pode se apequenar politicamente. Não faz parte da nossa história, não faz parte do legado que nós recebemos, Paulo. De todos os políticos que essa cidade recebeu de Mário Covas, essa cidade recebeu de Esmeraldo Tarquínio, Atier Jorge Cury. Não é isso que a gente quer para o futuro dessa cidade. Realmente não é isso. Mesmo de direita ou de esquerda, a gente teve um Beto Mansur ocupando a mesa da Câmara. A relevância, a gente teve um dos maiores tribunos do nosso Congresso Nacional, que foi Gastone Rigg. A gente teve a Thelma lá, premiada internacionalmente por um trabalho sensacional na saúde. A gente teve um prefeito como Davi Capistrano, que morreu pobre. Eu não posso aceitar que a gente se apequene a tal nível. O Opinião volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, é um Opinião Litoral pesado hoje, a pauta tem notícias de extrema violência que entristecem muito a gente, principalmente duas. A primeira delas, o cenário de guerra em que foi transformado o Rio de Janeiro por atos que são realmente terroristas, mas promovidos assim com apenas a intenção criminosa, a atitude dos milicianos, depois da morte de um líder da milícia em confronto com a polícia. Pelo menos 35 ônibus incendiados, escolas fechadas, uma estação do BRT queimada, um trem queimado. O Rio de Janeiro virou um inferno depois da morte desse miliciano, Mohamed. Olha, Paulo, o mais triste é a gente entender as razões que levaram o Rio a chegar nesse ponto. O governador Cláudio Castro já teve 4 secretários de segurança. E lá é dividido. Tem o secretário da Polícia Militar e o secretário da Polícia Civil. E ele, por razões políticas, talvez por uma questão de sobrevivência, entregou o comando da Polícia Civil à Assembleia Legislativa. Quem tem colocado gente lá e tem mandado são os próprios deputados da Assembleia do Rio. Todo mundo sabe no Brasil inteiro que a Assembleia do Rio é uma quadrilha, não é um poder legislativo. E as milícias elegeram vários deputados estaduais. O Rio de Janeiro mudou de lado. É muito grave isso, porque as milícias são formadas basicamente por policiais militares, bombeiros e policiais civis.
Mas hoje ela começa a interagir com o tráfico, em busca de mais poder e mais dinheiro. Eu ouvi um especialista de segurança do Rio explicando o grande erro daquele projeto que foi feito de retomada de algumas áreas. E eu falo retomada porque jamais poderia ter deixado o crime tomar conta. A Rocinha, Paulo, ela tem 3 acessos. São 80 mil pessoas que moram na Rocinha. Ou seja, quando tomaram a Rocinha do tráfico e fizeram a UPP, o que tinha que ter acontecido? Por mais que isso possa ser considerado, porque aí vai ter aquelas ONGs que vão falar de direitos humanos, mas ou você faz um negócio e enfrenta esse tipo de coisa, ou você se acovarda. Teria que ter postos de controle nos 3 acessos da Rocinha. Porque não adianta você montar um UPP no meio dela e permitir a continuidade de entrada de armas e drogas por ela. O controle de acesso pode parecer uma coisa violenta, mas ele não é, ele é necessário. E nenhuma das favelas que foram tomadas pelo poder público, Paulo, tiveram controle de acesso. Controle de acesso não é botar um monte de viatura fazendo bobagem, atirando em pessoas inocentes. Não, você tem que treinar o policial que vai fazer isso. Mas você tem que ter controle de acesso. O cara que está entrando com sacola, com mala, com alguma coisa, carro de carga, vai ter que ser parado e vai ser revistado. É um momento em que você tem que retomar plenamente o local, a comunidade, para depois, aos poucos, poder liberar. Esse erro foi o responsável pelo fim daquela ação. Só que o problema é que a corrupção na polícia do Rio de Janeiro, que esse especialista comentava, que a primeira coisa que tem que se fazer é pelo menos 20% do contingente. Olha o absurdo, Paulo. 20% do contingente tem que ser afastado, porque tem envolvimento claro com o crime. Além disso, é escandaloso o número de policiais militares que estão cedidos a outros órgãos no Rio, trabalhando na Assembleia Legislativa, em secretarias. 4 mil soldados da PM ou oficiais cedidos a outros órgãos. Isso come vaga da polícia. E eu não sabia. O contingente da Polícia Militar do Rio de Janeiro é maior que o de São Paulo. Eu achei que a Polícia Militar de São Paulo era a maior do Brasil. Não é, a do Rio de Janeiro. Mas quando você chega a falar de 20% de um contingente policial envolvido com o crime, acabou. Porque esses 80% não conseguem segurar a onda. A gente viu agora o caso do caminhão, que o caminhão cheio de maconha, que entrou dentro da cidade da polícia, da Polícia Civil em São Paulo, no Rio de Janeiro, para ser negociado com traficantes dentro do edifício sede da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pô, isso é tirar sarro do cidadão, isso é mostrar claramente que a polícia trocou de lado. Se chegou num ponto, no Rio de Janeiro, que a população não tem mais para onde correr. E o governador mostrou que é completamente inapto. Ele é completamente inapto para resolver a situação. Quando ele fala, e se nota uma coisa que ficou claro hoje em todos os telejornais, a demora de ação do poder público. A tática do crime organizado lá foi numa região, são 8 bairros, 2,5 milhões de habitantes. Eles concentraram tudo isso, mas fizeram ação em pontos diferentes. Que a polícia demore para chegar no local, a gente entende pela postura do Rio, mas são 8 bairros. E quando o primeiro incêndio começa, tem que tocar o alarme na inteligência da Polícia Militar. Principalmente porque lá tem centro de operações, como tem aqui em Santos. Quando eles viram o primeiro, tem que botar a polícia inteira na rua. Os bombeiros demoraram a chegar em todos os incêndios, a polícia militar demorou a chegar, esses bandidos agiram de uma tal forma de botar fogo em ônibus com pessoas dentro. Isso é terrorismo mesmo. Eles podiam ter matado várias pessoas. E a polícia tem que agir sem se preocupar com o grupo de direitos humanos. Desculpa, Paulo, tem que entrar atirando para matar. Porque os caras estavam ateando fogo nos ônibus com as pessoas dentro. Isso é um ato de copiar o Hamas. Então, é hora de ação. O governador é fraquíssimo, o governador é absolutamente incompetente, porque mostrou claramente que a Polícia do Rio falta a ela uma coisa chamada inteligência, que a Polícia de São Paulo tem, e você não pode
admitir que um homem desse seja governador de Estado. Ele é refém da Assembleia Legislativa, refém, Paulo. Tanto que ele entrega o comando da Polícia Civil à Assembleia, que agora está querendo o comando da Polícia Militar também. É como o governador de São Paulo, Tarcísio, negociasse, em troca de apoio político, a Secretaria de Segurança Pública com o PSOL, por exemplo, para votarem a favor de algum projeto lá. Uma linha de trabalho completamente diferente dele. O Cláudio Castro está fazendo no governo do Rio mais ou menos o que o Camargo fez em São Vicente, né? Loteia o governo e deixa de governar, porque quando você faz loteamento de secretarias, você deixa de governar. Por quê? Porque aquele secretário titular da secretaria que você negociou, ele deve satisfação ao padrinho político dele e não a você, que é o governador do estado. Porque quando você dá uma ordem que ele não quer cumprir, o que você faz? Bota a viola no saco e vai embora, porque você não pode demitir, não foi você que nomeou. Esse é o grande problema de lotear cargo. É quando você perde o poder de fazer a sua ordem ser cumprida. O Cláudio Castro já perdeu. Ele é um boneco de posto no governo do estado do Rio de Janeiro. E aí, Paulo, você vê o Eduardo Paes assumindo o protagonismo. Você vê só a que ponto chega. O Eduardo Paes assumindo o protagonismo. Viaturas da Guarda Municipal do Rio chegaram antes em alguns lugares do que a Polícia Militar. Onde a gente foi parar? O Rio de Janeiro chegou num ponto que, para mim, quando o Flávio Dino fica o tempo todo falando de intervenção, ele, na verdade, está ecoando o que o Lula fala. O Lula não quer o ônus político de uma intervenção, mas o Rio de Janeiro já passou do ponto. O Rio de Janeiro não é intervenção na segurança pública, não adianta nada. O Rio de Janeiro tem que sofrer intervenção federal aprovada pelo Congresso Nacional, porque o Rio de Janeiro passou para o outro lado. É preciso acabar, intervir em tudo, intervir em Assembleia Legislativa, intervir no Poder Executivo, no Poder Judiciário, porque a coisa chegou num ponto que ou você atua para limpar a máquina pública do Rio de Janeiro, o que vai ser muito difícil, mas pelo menos fazer voltar à normalidade da maior parte dos estados no Brasil. No Rio de Janeiro, hoje, as milícias dominam o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Isso não pode acontecer. Isso não tem mais condições de acontecer. Você tem um governador fraco, desmoralizado e que não manda na sua própria polícia. Desse jeito ele não vai chegar em lugar nenhum. Em São Paulo, a Polícia Militar chegou muito rapidamente ao local da tragédia, mais um ataque em escola. É o 36º ataque em escola neste ano no Brasil. No ano passado, 10 desses ataques e nesse ano, 11. Então, 21 dos 36 concentrados nesses 2 anos, 2022 e 2023. A polícia chegou rapidamente, mas já era tarde demais. Aí não há como a ação policial, a menos que ela fosse preventiva. Não tem como, Paulo. Não tem como. Ele vai sempre chegar depois do primeiro tiro disparado. Isso aí, até nos Estados Unidos isso acontece. As tragédias ocorrem, aí a polícia chega. Mas a gente tem que falar uma coisa da Polícia de São Paulo, por mais que a gente possa querer fazer críticas. São Paulo tem uma coisa que é a principal característica da diferença na segurança pública do Rio de Janeiro. São Paulo não existe lugar proibido para a polícia. Quando tentam fazer isso, a polícia vai lá e arrebenta. E está certo em fazer isso. Por mais que você tenha discurso de políticos de esquerda safados, porque são safados, a polícia do estado de São Paulo precisa de um pouco mais até de liberdade, mas a polícia de São Paulo mostra claramente, quando a bandidagem fecha um determinado lugar e fala a polícia que não entra, mas demora um dia. A polícia vai lá e mostra quem manda. Agora, no domingo aqui em Santos aconteceu um episódio em que os policiais civis prenderam um traficante no Rádio Clube, descobriram câmeras instaladas pela facção criminosa num poste para monitoramento do local, e os policiais, no boletim de ocorrência, disseram que saíram rapidamente, não esperaram a perícia, eles mesmos retiraram os equipamentos eletrônicos, porque era um local com forte presença do crime organizado. Lógico, mas aí o Mas policial... era um polícia civil. Exato, mas veja bem, você não pode exigir que o policial faça loucura. Coloque a vida em risco. Coloque a vida em risco. Eles tentaram. O que eles fizeram? Eles arrancaram as câmeras para permitir a chegada da PM. O que eu não entendi nesse relatório
foi porque esses policiais civis não pediram apoio imediatamente da Polícia Militar. Pode ser que tenham pedido, a gente tem a notícia muito fragmentada. Porque ali é o tipo do lugar que você tem que chamar 4, 5 viaturas da PM prontas para ação. E quem faz esse tipo de enfrentamento é a PM, não é a Polícia Civil. Eu sempre questionei essa atuação de policiamento ostensivo da Polícia Civil. Não é o papel dela. A Polícia Civil tem que investigar. Não é fazer papel de policiamento de campo. Exatamente. Né? E a Polícia Civil está passando por um processo de desmonte que a gente nunca teve na nossa história. Isso tem que acabar. O Tarcísio tem que mostrar que ele vai atuar, que ele tem uma política de segurança diferente do PSDB. O PSDB destruiu a Polícia Civil. Mas foi uma ação deliberada. E em escolas, como é que a gente pode evitar? A gente conversa sobre isso depois do intervalo, né? A questão das escolas, hoje em dia, se coloca no lugar do pai de aluno que está indo levar o aluno na escola depois de uma notícia como a de ontem, depois de 36 notícias desde 2001 de ataques em escolas. A gente comenta isso depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral desta terça-feira, uma terça-feira pesada, com notícias sombrias relativas à segurança pública no Brasil, tanto no Rio como em São Paulo, como aqui na Baixada Santista também. Essa situação das escolas, Mohamed, se coloca no lugar do pai de um aluno que deixa o filho, a filha na escola nesse momento. Pois é, Paulo, mas tem uma situação aí que a gente já discutiu aqui várias vezes, inclusive já deu pau aqui por pontos de vista diferentes. Eu vejo prefeitos e secretários municipais de segurança e, por sinal, achei muito estranho que se fez um seminário sobre segurança aqui em Santos e o Delbel não foi. Eu não entendi, né? Ele tinha que estar lá, no mínimo, para prestigiar o evento e falar a posição da prefeitura. Mas eu vejo gente brigando para transformar as guardas municipais em polícias municipais. E ficam bravos com a STJ, que diz que não pode. E está certo, não pode mesmo. Não pode porque a Constituição diz que não é. Só que, porém, a Guarda Municipal pode ter uma atuação preponderante se ela parar de ficar querendo fazer a mesma coisa que a PM faz. Se você tivesse a Guarda Municipal nos próprios municipais, o que são os próprios municipais? As UPAs, os pronto-socorros, as escolas municipais, os prédios que são habitados pela prefeitura. Se você tivesse a Guarda Municipal realmente atuando, fazendo a segurança desses lugares, você não teria o mesmo problema de ter que disputar espaço com a PM e de ocupar a PM para isso. Vamos dar um exemplo do que aconteceu em São Paulo. O número de viaturas da Guarda Civil Metropolitana é muito grande, o contingente da Guarda Civil Metropolitana em São Paulo é muito grande. Eu não sei se daria para colocar em todos os espaços. São Paulo tem muito prédio municipal. Mas imaginemos que você tivesse uma viatura da Guarda Municipal ou um corpo, ou 2 guardas municipais, por exemplo, por turno, trabalhando nas escolas municipais. Por que eu falo isso? Porque a escola municipal não funciona à noite. Então aí você tem vigilância privada, você está cuidando só do prédio. Mas durante o dia, em que você tem crianças ali, digamos que você tivesse 2 guardas municipais em cada escola, eu não acredito que você mataria o contingente todo, Paulo. E as viaturas da polícia, da Guarda Municipal, fazendo essa segurança de entorno. O mesmo acontecendo nas UPAs municipais, nas unidades de saúde, nas UBS. Você espalhar a Guarda Municipal por tudo aquilo que é da Prefeitura e não ficar disputando função com a Polícia Militar. Deixa a Polícia Militar fazer o policiamento ostensivo, porque ela pode ir do início ao fim. A Guarda Municipal não pode. O STJ já decidiu isso, o Supremo já decidiu isso. Vamos parar de ficar querendo forçar a barra para tentar dar uma função para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal pode e deve atuar na segurança
dos próprios municipais. Eu acho que é a principal função dela. Em Santos, por exemplo, eu concordo com o patrulhamento na orla da praia, mas eles tinham que estar em cima dos verdadeiros lugares relevantes, que são as escolas municipais, as UPAs, as unidades básicas de saúde. É lá que tem que estar a guarda municipal. Armada, treinada, eficiente, mas fazendo aquilo que desafoga a polícia militar. Faz com que a polícia militar possa ter mais espaço para atuar no policiamento ostensivo. Isso se chama inteligência. E eu não consigo ver inteligência na segurança pública. Em São Paulo, se você tivesse, por exemplo, 2 guardas municipais nessa escola, eles teriam agido no primeiro tiro. Concorda, Paulo? Eles estão armados, eles estão prontos para agir e eles estão lá, chamando o reforço imediatamente, que poderia ser uma viatura que estivesse atuando pela região, mas eles teriam como atuar, ou pelo menos isolar o autor do atentado. Então, eu não vejo essa preocupação. Eu não sei quais são os números da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, mas eu tenho certeza que eles poderiam cumprir esse papel. Isso não tem dúvida nenhuma. A Argentina vai ter um segundo turno de uma eleição muito interessante. O segundo turno acontece no dia 19 de novembro. O candidato governista, que não é bem kirchnerista, mas é governista, é o ministro da Economia, Sérgio Massa, ministro da Economia, de uma inflação de 140% ao ano, foi para o segundo turno numa ascensão que os institutos de pesquisa não detectaram, chegou com 37% no primeiro turno. O líder das pesquisas até então, durante a campanha eleitoral, Javier Milei, ultraliberal, ultradireitista, ele teve 30%. E o que é muito interessante aí? Tem uma candidata de centro-direita, Patrícia, que ela teve 24% dos votos. Ela define a eleição. Não ela, mas o eleitor dela. E elas que não apoiaram nenhum dos dois. Então, o candidato de direita, ela é de centro-direita. Então, o candidato de direita tem que aproximar um pouco o discurso do centro, que é a mesma missão do candidato mais à esquerda, aproximar um pouco o discurso do centro. Então, é uma campanha muito interessante no segundo turno. E a Patrícia Bullrich, ela cometeu um erro, para mim, estratégico agora. Ela tinha que apoiar o Massa, porque, Paulo, ficou claro que a população não vê o Massa como responsável pela inflação, e realmente não é. O responsável pela inflação é a política desastrosa que existe na Argentina, e não começou nem com o atual presidente, começou com o anterior, que é o que apoia a Patrícia Bullrich. Não conseguiu se reeleger por causa disso. Então, e ele é um cara mais moderado, o Massa, ele não é um cara de esquerda. O problema é que o Javier Milei é um louco, completamente louco. Não é que ele é de ultradireita. O ele Eduardo é louco, Bolsonaro ele é desequilibrado. Foi para lá apoiar a campanha. Porra, mas está em casa, né? A família Bolsonaro toda devia ter ido para apoiar o cara, porque eles são muito parecidos. Mas é um cara, da mesma forma como o Bolsonaro defende o golpe militar e o regime militar, o que é uma insanidade, o Milei cometeu um erro, para mim, crucial. Primeiro, é preciso observar algumas coisas. Ele teve, a prévia na Argentina não é como é no Brasil, ela não é partidária. Só que ele repetiu a votação. A mesma votação que ele teve nas prévias, ele teve dessa vez. Ele não perdeu eleitores? Não. Mas ele não conseguiu conquistar o meio, aquele centro que o Bolsonaro e o Lula dividiram, que é aquele meio que não sabia para onde ia, não gosta de nenhum dos dois, mas tem que escolher um dos dois, quando ele mexeu com a Igreja Católica. A Argentina não é como o Brasil, um país com franco crescimento evangélico. É um país eminentemente católico e, principalmente, é a nação onde nasceu o Papa. O Papa é argentino. O que faz o louco do Milei? Diz que vai romper relações com o Vaticano e xinga o Papa todo dia durante a campanha. Ele tem problema. Ele não é um cara normal. Ele não é louco, ele faz bobagem. Não, ele é louco, ele é desequilibrado. E aí o povo argentino fala, peraí, eu tô com medo de eleger um cara desse. Eu não vou colocar um louco no poder. Primeiro que ele não vai durar um ano lá. Porque ele não vai conseguir fazer nada disso do que ele está falando, porque ele tem um congresso. E aí os votos migraram para o que era o terceiro colocado. Então, por quê? Porque a Bullrich, ela traz atrás dela
o governo anterior a esse, que o povo argentino também não quer. O Macri. Que cometeu erros estratégicos no governo na Argentina e que foi, óbvio, fustigado pelo Congresso, na qual ele não tinha uma maioria confortável. Mas o atual governo também foi muito fraco, principalmente porque tinha uma vice-presidente que todo mundo sabia que ia dar problema. E que rompeu com ele no meio do governo, rompe com o presidente no meio do governo. Todo mundo sabia. Quem se junta com a Cristina Kirchner, que é outra maluca também, acaba dando nisso. O que acontece na Argentina hoje, e eu acredito que quando a Patrícia Bullrich diz que não vai apoiar ninguém, ela comete um erro, mas ela deixa o eleitor dela ter que decidir. Não dá para você conceber que o eleitor do Macri ou o eleitor da Patrícia migre para o Milei. Porque ele pode ser um cara de direita, mas ele não acredita no fim do peso, na extinção do Banco Central, no rompimento de relações com o Vaticano, com o fim do Mercosul. Não dá. A Argentina é dependente de tudo isso como qualquer país normal. Qualquer classe política inteligente sabe que não pode fazer tudo isso. Então você não consegue conceber que o cara que votou na Patrícia Bullrich, 24% da população, que mais de 4% migrem para o Milei. Eles vão migrar para o Massa. Até porque, pode acreditar, o discurso do Massa nesses 28 dias, 29 dias para o segundo turno na Argentina, vai ser justamente de se aproximar do centro. Porque ele sabe que ele já tem os votos da esquerda. E aí foi o que fez o Lula ganhar. Você aproxima o seu discurso do centro, porque aí você não precisa nem chegar ao centro-direita. Se você aproximar o teu discurso do centro, e aí vem o erro do Macri, o Macri poderia ganhar com isso. Um apoio, uma negociação entre a Patrícia e o Massa poderia dar ao partido deles uma posição de ter 1, 2 ministros, de acertar alguns compromissos políticos, Paulo, que eu acho que é o que a Argentina precisa agora, a pacificação. A Argentina precisa dar um passo para frente. E para nós isso é muito importante, ao contrário dos malucos que no Congresso Nacional acham que não tem que dar um centavo, que não tem que fazer nada pela Argentina. Se a Argentina implodir, nós implodimos juntos. A Argentina é o nosso segundo maior parceiro comercial. Terceiro, né? Terceiro. Mas, está aqui do lado. A gente não pode subestimar o papel. Simples, né? A logística é simples e as possibilidades são enormes. O Brasil tinha que estar ocupando o lugar. A gente, na última vez que o André Roncalha esteve aqui, a gente falou disso. É preciso que você olhe para a Argentina e o Brasil tem que ocupar o espaço que a China vai ocupar. A gente não pode deixar a China vir para cá. Por sinal, as páginas amarelas da Veja dessa semana estão sensacionais, com um economista turco que fala da questão da China. O BRICS está ficando uma instituição a serviço da China. Eu não acho que isso possa acontecer. Não é esse o papel do BRICS, não foi assim que ele se criou. E o BRICS, tirando a África do Sul e o Brasil, não é uma entidade de países democráticos. Você não vai dizer que a Índia é democrática. A Índia tem uma sociedade organizada em castas, onde política é tudo menos democrática. A Rússia, a gente sabe que não é uma democracia. A China, a gente sabe também que não é uma democracia. Aí os caras ainda querem colocar o Irã dentro. Quer dizer, olha só o que vai ser o nível do BRICS quando a gente está falando não de economia, a gente está falando de política. O Brasil não pode ficar a reboque dentro do BRICS, porque senão a gente vai acabar sendo influenciado demais por isso. E a gente tem que fazer com que ele se torne um lugar onde ou você tem autonomia, mas você não pode ter cacique, porque hoje quem está mandando no BRICS é Rússia e China, e isso é muito perigoso. E a nossa relação com a Argentina passa necessariamente por isso. Inclusive a Argentina pediu acesso ao BRICS, e o Brasil tem que apoiar isso. E o Brasil tem que fazer com que o Mercosul seja um cinturão de segurança para a Argentina. Seria muito ruim para nós um maluco como o Milei no governo argentino. Chegamos ao final da opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. Uma ótima terça-feira para você que você merece.